Ó, isso aqui é a lógica por trás da descrição do fechamento do motor em placa. E aí no caso aqui tem as bobinas. Só para fazer um resumão, tem as bobinas aqui. Então são 3 bobinas. Nesse caso, né? Tem outras situações nesse caso. Então começa que a descrição dos motores costuma ser a primeira linha U1, a segunda linha V1, a terceira linha W1, certo? E aí segue uma numeração, que é a seguinte. A numeração é bobina 1, bobina 2, bobina 3. A sequência é sendo final de bobina 1, 4, final de bobina 2, 5 e final de bobina 3, 6, porque segue a sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? E aí, se W1 é o início da bobina 3, o final da bobina 3, logicamente, vai ser W2, certo? Se o início da bobina 2 é V1, o final da bobina 2 vai ser V2, certo? E se o início da bobina 1 é U1, o final da bobina 1 vai ser U2. Na hora do fechamento da placa, em delta, eu vou desenhar aqui, em delta, deixa eu ver se dá pra ver legal. A gente já começa sabendo que 1, certo? 1 aqui é com 6, certo? E aqui é a linha, então aqui eu vou entrar com a fase L1. Então eu vou alimentar fase L1, eu vou alimentar a bobina 1, certo? E vou alimentar também o final da bobina 3, beleza? E aí a sequência do esquema de ligação a fase 3, aqui eu vou seguir essa lógica aqui porque eu comecei com L1. A fase 3 aqui, L3, ela inicia ligando a bobina 3 e fechando também a bobina 2 aqui, certo? E aqui agora a fase 2, certo? Alimenta a bobina 2, tá? E aí também fecha a bobina 1, certo? A bobina 1, certo? Que o final da bobina 1 é 4 aqui. Então, na hora do fechamento aqui, o que a gente tem? Vamos lá. A fase 1. Tudo que a fase 1 alimenta. A fase 1 alimenta a bobina 1, que corresponde a U1. Então, a fase 1 ela alimenta a bobina U1. E vamos lá. E também a parte da bobina W2, certo? W2. Beleza, então a gente fechou. Isso aqui é tudo que a fase 1 alimenta. A fase 2... A fase 2, ela alimenta a bobina 2, que é descrita como V1, certo? Então, V1. E também alimenta a bobina 1 no final, que é o U2, certo? U2. Então, vamos lá. Tudo que a fase L2 alimenta. Tudo que a fase 3 alimenta é o seguinte. A fase 3 alimenta a bobina 3, que é descrita como W1, certo? E o final da bobina 2, tá? Que é descrita como V2. Então, de novo, a fase 3 alimenta a bobina 3, que é descrita como W1. Então, beleza, W1. E ela alimenta também a bobina 2 no final, que é descrita como V2, certo? Então, e V2. V2, para não confundir com U2, tá? L2 alimenta a bobina 2, que é V1, certo? E o final da bobina 1, que é U2, ok? E assim a gente fechou. Deixa eu ver se dá pra ver.